Vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça e perfeição. O grande e imutável sou, o Rei da graça, Rei dos céus. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui. Minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui. Minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador, em Cristo Deus meu Salvador, em Jesus Cristo. Em Êxodo 17, esse é um dos textos mais interessantes da Bíblia, mais impressionantes, não é? E está totalmente relacionado à nossa vida, ao nosso mundo e às profundezas do coração do homem, como nasce nesse mundo. Não é? Muitas das vezes a gente ouve as pessoas falarem sobre determinadas situações em que o ser humano, não é, a vida humana chega no fundo do poço, mas a Bíblia jamais diz que nós, em algum momento, chegamos no fundo do poço. A Bíblia diz que nós nascemos no fundo do poço. Nós nascemos mortos em delitos e pecados. E nós precisamos, fomos regenerados e dia a dia estamos sendo santificados, conformados à imagem de Cristo. Então o texto diz assim, em Êxodo 17, de 1 em diante: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. Não havia ali água para o povo beber. Então contendeu grandemente o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor nosso Deus? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés a Deus, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco eles vão me apedrejar. Ou seja, eles estão a ponto de me apedrejar. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio Nilo, né? E vai, eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram a Deus, dizendo: está o Senhor no meio de nós, ou não? Esse ano houve uma série de comemorações pelo mundo. Por exemplo, no dia 27 de janeiro, foi 70 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz. 70 anos. Então houve uma comemoração no mundo inteiro. Chefes de Estado do mundo inteiro foram para a Polônia, não é, para celebrarem a libertação daquele campo onde morreu 1.100.000 pessoas assassinadas e colocadas em forno para serem transformadas em fumaça, não é? Depois de serem mortos com gás, depois de sofrimento, enfim. E eu lembro que em 2005, 60 anos também houve sempre tem, não é? Mas assim, quando é de esses números redondos, e tinha uma grande quantidade ainda de sobreviventes de Auschwitz. Cerca de 1.500 sobreviventes foram lá, estavam lá. Mas agora, dia 27 de janeiro, não, só tinha 300. Porque os
Os mais novos sobreviventes têm 70 e poucos anos, quase 80 anos. Não é? Logo, não haverá mais nenhum sobrevivente do campo de Auschwitz vivo. Não é? Então, eles celebraram isso com uma grande expectativa de que, quando completar 80 anos, provavelmente não vai ter sobreviventes lá. Vamos ter que só lembrar da memória deles. E uma delas falou assim, a Lina Birnbaum: acreditei que eu seria incinerada aqui, disse lá na cerimônia, e que nunca viveria a experiência de conhecer um amor na vida, e casamento, e filhos, mas eu não sei como. Eu, uma jovem de 14 anos, sobrevivi ao que aconteceu aqui durante todos aqueles anos. Ela andou em vários campos de concentração até chegar lá, e ela sobreviveu. Então eu estava lendo uma série de reportagens, né, a respeito disso, e uma delas no US News, um site de uma revista famosa americana, né? Agora acho que nem tem mais a revista, ficou só a parte eletrônica, e estavam conversando com velhinhos, que foram soldados, que participaram, porque foram sendo libertos outros campos em abril e maio, se comemora a libertação de todos os campos de concentração. Então foram entrevistando esses velhinhos que foram soldados, que foram os que estavam lá, em cada campo, chegando, e a entrevista deles, eu já vi filmes, já li reportagens, mas quando você vê as próprias pessoas que estiveram lá falando, você fica assim, com impacto, porque você acha que você já sabe tudo a respeito disso, já leu, mas aquelas pessoas são testemunhas oculares, e aqueles homens, eles não eram como nós, queridos. As pessoas que chegaram nos campos para libertar os campos, não eram pessoas como nós. Aquelas pessoas já estavam há 4 anos na guerra. Eles tinham visto horrores sem fim. Eu vi um filme agora há pouco, Coração de Ferro, com Brad Pitt, de um grupo de blindados. Só que aqueles homens experimentaram é horrível. Então aqueles homens, quando chegaram nos campos, não eram gente como nós, que não estão acostumados com horrores contínuos. Eles tinham visto coisas terríveis, mas nem eles suportaram o que viram naqueles lugares. Não eram homens, eram homens calejados pela guerra. Aí eles disseram, quando nós chegamos lá, quando nós vimos os campos de concentração, os mortos, aquelas pessoas sobreviventes, nós falamos, nós temos que fotografar, porque se nós contarmos para o mundo não vai acreditar nisso. Aquelas pessoas que tinham visto horrores imensos, eles ficaram tão espantados, passaram mal, vomitaram, falaram, nós temos que fotografar, é por isso que há tantas imagens, porque eles falam, se nós contarmos para o mundo não vai acreditar que isso aconteceu, vai achar que há um exagero. E todos eles ficaram meio filósofos, sabe? Mas não é assim, simplesmente uma questão acadêmica. Todos eles começaram a fazer perguntas a respeito do ser humano. Eles dizendo lá na entrevista que eu vi os velhinhos, né, que na época não eram velhinhos, eram jovens. Não é? Começaram a fazer perguntas sobre o ser humano, começaram a fazer perguntas metafísicas, não como um exercício acadêmico, uma teoria. Eles estavam lá diante do horror, e eles perguntavam, como isso pode ter acontecido? Não havia desculpas. Aquele país era um país culto, era um país que nos deu, talvez, os maiores filósofos, Immanuel Kant, nos deu Martim Lutero, nos deu aquela cultura, por exemplo, Mozart era austríaco, mas é a mesma cultura, né? Nos deu Mozart, mas nos deu Beethoven, nos deu talvez os maiores expoentes da arte, da filosofia, da literatura. Não havia desculpa, você não podia dizer, olha, aquilo é uma tribo que nunca teve contato com nada. Não, era no coração do continente mais culto,
que a humanidade podia e pôde produzir. E eles começaram a perguntar o que essa visão diz sobre a raça humana, como seres humanos. Eles começaram a perguntar, eles dizem, como seres humanos podem ter feito isso? O que isso nos diz sobre a raça humana? Todos eles, você vê na entrevista, ficaram meio filósofos assim, sabe? Começaram a perguntar coisas. E há apenas duas respostas para essa pergunta. Todos nós, se nós saímos pela rua perguntando às pessoas, só vão ter duas respostas. E eles tinham quase que a mesma. E a questão não era que os repórteres, quem estava fazendo as reportagens, queria ficar nesse assunto, é porque eles falavam nisso o tempo inteiro. Como é possível? Como isso aconteceu? As testemunhas, elas não podiam falar sobre outra coisa. O que isso nos diz sobre a raça humana? O que isso nos diz sobre o homem? Nós não tínhamos ideia que alguém era capaz, ou que o ser humano fosse capaz. Agora, quando você pergunta o que é isso? O que isso nos diz sobre a raça humana? Há apenas duas respostas. A primeira resposta é a resposta normal. É a resposta comum. É a resposta que você vai encontrar nas ruas, vai encontrar nas casas, na academia. É a resposta normal. É a resposta totalmente errada, absolutamente errada. É a resposta perigosa. É a resposta de quem diz, eu não sou capaz disso. Eu não sou capaz, eu não sou. A maioria dos seres humanos não são capazes disso. Mas alguns foram. Alguns humanos foram, mas a maior parte de nós, ou o ser humano de maneira geral, não é capaz. Alguns foram. Quem foi? Quem são eles? Assim que você decidir quem é o grupo que é capaz de fazer isso, isso que você está dizendo, como isso é possível acontecer? Está acontecendo algo que mostra a situação terrível na qual a humanidade está. E isso aconteceu de uma maneira, na perspectiva histórica, intelectualmente e até individualmente, nós tendemos a isso. Bem, a maioria dos seres humanos são basicamente bons, e a maioria dos seres humanos não são capazes disso. Mas há um certo número que são bestas, são monstros, são animais. Sabe? Alguns assim, entre nós, a maioria de nós não é capaz, não é possível de fazer. Quando você diz assim, olha, a maioria dos países não são capazes, mas esse país ali é, aquele país lá é. Você vê, você já tem uma terrível forma de racismo. Você está dizendo que tem um grupo étnico, ou alguma cultura que é capaz de barbaridades que outra cultura não é. Ou seja, que aquela cultura de alguma maneira é mais monstruosa do que o resto de nós. E se você faz isso, imediatamente você começa a tratá-los como menos que humanos, não é? Essas pessoas fazem isso, mas nós não poderíamos fazer. Ou seja, para defender a visão de que você é bom e incapaz de grandes maldades, você tem que rebaixar um certo número de pessoas a um estado sub-humano, dizer que eles são animais, monstros, o que é injusto, né? Porque animais não fazem essas coisas e monstros, vamos combinar, não existem. É só na fantasia. Então, isso é exatamente o que causou o problema. Pensar assim, que algum grupo era menos que o outro, foi o que causou o problema. Por que os alemães fizeram isso com os judeus? Porque eles achavam que os judeus não eram sub-humanos, que fizeram coisas que prejudicaram eles. Ou seja, quando você age assim, há um grupo de pessoas que pode fazer, eu não faria. Você está agindo, aí você está tornando aquelas pessoas, aquele grupo ou aquelas pessoas menos humanas. Mas foi isso que gerou o problema. O que fez aquilo acontecer foi exatamente porque um grupo olhou para o outro e achou que aquele outro grupo era menos humano que ele, menos digno, e por aí vai. Quando você diz esse grupo, esse país, essas pessoas, eles não são como nós, são menos que humanos, eles não estão no nosso nível de bondade,
Você sabe o que acontece imediatamente, não é? Uma das coisas intrigantes, quando você vê o documentário e você vê a reportagem, é que eles admitem que quando chegaram no campo de morte, eles pensaram logo isso: olha, isso não é humano, isso quem fez isso é sub-humano. E imediatamente que eles pensaram isso, quando eles pensaram isso, eles começaram a matar soldados alemães, matar pessoas que trabalharam no campo de concentração. Na mesma hora que eles acharam que aquelas pessoas não eram humanas, eles começaram a tratar elas como menos que humanas. Atiraram nelas. Elas se renderam, mas eles mataram. Você vê, quando você decide que alguém é mais mal e menos humano que você, então você acaba tratando ele como menos que humano. Você faz o que ele fez. Imagine se alguém chega e vê os soldados atirando em gente desarmada. Ia pensar: quem é capaz de fazer esse tipo de coisa? Atirar em gente que está desarmada. Eu não faria. Isso é sub-humano, vou atirar nele. Já pensou? Aí chegam outros que veem você chegam e veem você atirando aqueles caras desarmados e pensam: que tipo de monstro é esse que mata aquelas pessoas ali que não estão armadas? Você vê, é esse tipo de raciocínio de que eu sou melhor que gerou aquilo, que gerou a guerra, e que gera até hoje. Putin, por exemplo, não estava lá na comemoração. Por quê? Porque a guerra na Europa continua. Porque esses 70 anos não ensinou nada ao ser humano. Que o massacre na Ucrânia continua. Parte da Europa está, e Putin está apoiando os rebeldes, e o que acontece? A Europa está vivendo um clima de guerra. Está havendo uma guerra lá. Por causa disso, as pessoas não achavam que Putin era bem-vindo. Continuou. Você vê? É isso, continua. Então você começa imediatamente a tratar aquelas pessoas como animais, porque você, para proteger a sua bondade, tem que dizer que ela é menos que humana, e que você é melhor do que elas. E é assim que começou tudo. Foi quando os alemães falaram que os judeus eram menos que humanos, por algumas razões que eles acharam, é que eles acharam que podiam tratá-los como menos que humanos. Então, a única alternativa que você tem de não manter esse processo em andamento é você ter uma visão que não se proteja. Mas você não quer fazer isso. Você pensa: eles são menos que humanos, porque pessoas como eu jamais fariam isso. E assim vai, não é? A outra alternativa, que é a Bíblia bíblica, é que diz que todos nós somos capazes de fazer isso. Todos nós, todos os seres humanos. Que nenhuma maldade, nenhuma crueldade que surgiu no mundo saiu de outro lugar do que do coração de um homem. Sabe? Pessoas que escreveram a Bíblia, como Davi, mataram pessoas. Parte da Bíblia é escrito por gente que matou gente. Eu diria que até a maior parte da Bíblia. Moisés matou alguém por causa de uma situação. E ele escreveu boa parte da Bíblia. A outra pessoa que escreveu boa parte da Bíblia é Davi. E o outro é Paulo. Então, isso é que nós queremos nos olhar da melhor maneira, e a gente faz isso. O que a Bíblia diz é que há sementes no coração do homem, no coração caído de todos os homens, que você só tem duas possibilidades: abraçar essa ideia de que você é superior, e que tudo que acontece no mundo, se todos no mundo fossem igual a você, Jesus nem precisaria morrer. Ou você abraça esse caminho duro, bíblico. Uma escritora famosa, Dorothy Sayers, já morreu, não é? Ela era um monte de coisa, escritora de ficção, mas era cristã, dramaturga, ensaísta, enfim, especialista em línguas que já estavam até mortas. Mas ela diz algo assim interessante numa obra dela. O pecado
não é? É um profundo deslocamento da alma humana. Como quando o osso é deslocado do seu próprio centro, do seu próprio eixo. Como resultado, há muita dor, dano e deformação. A Bíblia diz para nós que o coração do homem está profundamente deslocado espiritualmente. Eu já desloquei meus ombros 11 vezes. E quando um ombro está fora do lugar, a sensação que você tem quando você olha é uma coisa totalmente diferente. O nosso corpo realmente não tem forma sem os ossos. Você vê um buraco, é horrível, é deformado, é extremamente doloroso. Ela faz essa comparação, como quando o osso está fora do eixo, fora do lugar. Nossa alma não é centrada em Deus, e porque não é centrada em Deus, todo tipo de coisas podem crescer nela, toda deformidade, a todo tipo de dor, deformação, danos, a orgulho, a egoísmo, a negação, a raiva, a inveja, a autopiedade. Há uma capacidade enorme de culpar o mundo inteiro pelos nossos problemas, há uma capacidade enorme de fingirmos que outros seres são capazes de coisas que nós jamais seríamos capazes sob qualquer circunstância, não é? Mas o que a Bíblia diz é que sob certas circunstâncias, essas sementes naturais do coração humano são capazes de gerar todas essas coisas. Sob certas circunstâncias, você, por exemplo, você pode se achar muito corajoso em determinadas coisas, mas você não esteve sob todas as circunstâncias. Você pode criticar Pedro também criticava os outros por ter medo, mas é até ele estar em determinada circunstância. As circunstâncias certas mostram sementes que estão lá, prontas para brotarem em todo o coração humano natural. Então, a maneira com que as pessoas têm tentado lidar com isso é fazer com que algumas pessoas sejam subhumanas para livrar a nossa humanidade caída e má. Então, há um monte de gente que você pensa, faz um monte de coisa que eu jamais faria sob qualquer circunstância, porque eu sou melhor, eu sou diferente. E o que é mais estranho é que logo depois de Auschwitz e dos campos de concentração, o de Auschwitz foi o pior, né? Mas os outros foram horríveis. Não? Aquele foi pior em quantidade, 1.100.000 pessoas. Mas começou a se escrever livros. Os judeus que sofreram começaram a escrever livros. Os alemães que começaram a guerra e que fizeram o Holocausto começaram a escrever livros. Outras pessoas que lutaram a guerra começaram a escrever livros. E é engraçado que quando você começa a ler livros escritos como um livro depois de Auschwitz, que é escrito sob a perspectiva de alguém do campo, ou você lê livros de alemães tentando explicar como chegaram àquilo, ou de pessoas que chegaram lá no meio da batalha. Começou a aparecer um monte de livros a partir dos anos 60, 50 e 60, dizendo, Deus é o culpado. E isso é estranho porque era de todos os lugares. Bem, essas pessoas não queriam dizer que havia um grupo de gente subhumana. Como elas não queriam enfrentar a sua própria maldade, elas tinham que culpar alguém. Então, Deus é o culpado. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus não parou com isso? Esse é o discurso que você vai ouvir todo o tempo, a cada tragédia humana. Muitas pessoas que estavam entre as pessoas que sofreram, começaram a escrever livros como esse, depois de Auschwitz. E o que é interessante é que há um livro famoso escrito por um pastor luterano que viveu naquele período. Ele nasceu em 1912 e morreu em 1976. Genten Hundenborn. E ele escreveu um livro para falar sobre os alemães, explicando. Não é? Ele é um pastor. O livro é uma obra incrível, mas na verdade é uma peça. É uma peça. O Sinal de Jonas
em 9 cenas. Os alemães sendo chamados, ele como alemão, para explicar o que aconteceu. E alguns diziam, a culpa não foi minha, porque eu só segui ordens. A culpa não foi minha, porque eu fiquei com medo, o governo ia matar a gente. Eu vi os judeus começar a sumir, é verdade. Mas no teu bairro, se você soubesse que tinha judeus sumindo, ou alguém sumindo, e que é o governo com a sua máquina de guerra, suas armas, que está pegando as pessoas, você saía no portão e mandava parar? É o que eles disseram. Você mandava? Se amanhã aqui no Brasil os cristãos começarem a ser pegos, os nossos vizinhos vão sair na rua para morrer na frente dos carros que vão estar nos prendendo? É o que eles disseram. Nós vimos, nós não concordávamos, mas nós estávamos apavorados. E o outro falou assim, tem que... Na peça, não é? Mas a peça estava explicando, uma peça assim, pequena, 100 páginas. A obra, não é? E o outro dizendo, por que você trabalhou no lugar do trem que ia as pessoas... Como é que quer dizer que eu não ia pilotar o trem? Eles iam me matar. Eu só estava obedecendo ordens. E a peça vai assim, e vai tentando achar os culpados. E o próximo diz, olha, eu recebi só ordens, eu não podia descumprir. Então eles passavam para outro nível. E todo nível tinha essa resposta. Eu estava cumprindo ordens, eu não poderia fazer nada, eu estava morrendo de medo. Eles iam matar meus filhos, iam matar minha família, iam levar meus filhos para o campo de concentração também. Então ele chega à conclusão, o culpado é Deus. Por que ele não fez nada? Você vê, o culpado não era ninguém. Ninguém é culpado. Nenhum ser humano. O culpado é Deus. Nós somos assim. Nós banimos Deus da nossa vida. Não é assim? Eu vi um sociólogo cristão dizendo esses dias que nos Estados Unidos as crianças no colégio usam a linguagem mais baixa que os caminhoneiros usam nos postos onde eles estão. A linguagem mais chula e degradante. Não tem problema. Mas não pode fazer uma oração numa escola americana. Não pode. Você pode falar todo tipo de moralidade lá. Não há nenhuma coisa, não há nenhum problema. Mas não pode falar sobre Deus e nem ter uma oração. Mas quando uma tragédia acontece, as pessoas perguntam, onde estava Deus? Você encontra Deus nos jornais amanhã? Há alguma sessão para Deus? Tem sessão de esporte, as pessoas vão abrir amanhã para saber sobre o seu clube, sobre a economia, sobre o ser humano. Não tem uma sessão para Deus. Deus não está nos nossos interesses, não está nos nossos radares. Mas nós perguntamos, por que Deus permitiu isso? Por que Deus não parou com isso? Como você pode acreditar num Deus que permitiria tal sofrimento? Deus não é ouvido sobre nada no nosso mundo. Nós achamos que nós sabemos a vida. A santidade de Deus sempre foi ridicularizada. Não é na nossa geração, não em todas. Nós sempre rimos de Deus, do que Deus diz sobre sexo, casamento, vida, honestidade, tudo, mas nós rimos de Deus. Nós pensamos, nós viveremos como nós quisermos. Mas depois nós pensamos, por que Deus permitiu isso? Então é estranho que ambos os lados do Holocausto produziram literatura que diz, Deus realmente é o culpado, Deus é o único culpado. O mal neste mundo é tão terrível, quem vai ser responsabilizado? Ninguém, porque sempre alguém vai dizer, não fui eu, foi aquela outra pessoa lá. Como aconteceu? A gente já conhece essa história. Sabe, a psicologia humanista não nasceu com Freud, nasceu com uma serpente num jardim. Não é? Essa história de que eu não sou culpado é mais velho do que qualquer outra coisa. Esse negócio de banir a culpa, de eu não ser capaz, eu jamais faria. Então o mal do mundo terrível só pode ser Deus. Por que Ele não fez nada? Por que Deus não fez algo sobre o mal, o sofrimento? E essa é a passagem que nós acabamos de ler. Por que Deus não vai fazer algo sobre o mal? Nós estamos no deserto, não tem água. Por que Deus não faz sobre algo sobre isso? A gente pensa, por que Deus não faz algo sobre a maldade, sobre a violência? Por que Deus não faz algo sobre a nossa sociedade? Uma sociedade horrível, uma violência, a gente não pode viver em paz. O Rio de Janeiro tinha que viver em paz. Nós temos que estar todos em paz.
vivendo em paz, nos divertindo, mas não conseguimos, porque é violência, é injustiça, é gente matando gente. Por quê? Por que Deus não faz algo a respeito disso? Essa passagem diz que Deus tem feito, ela fala sobre um julgamento que aconteceu há anos atrás, e foi o julgamento mais notável da história. Por isso que eu disse que essa passagem é incrível. Olha ela com cuidado, ela fala sobre uma ação judicial, sobre um julgamento e sobre uma execução. Diz assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, viajando de um lugar para o outro, como o Senhor ordenara. Eles acamparam em Refidim, mas não havia água para o povo beber, então eles brigaram com Moisés e disseram: dá-nos água de beber. Moisés respondeu: por que vocês brigam comigo? Por que vocês colocam Deus à prova e tentam a Deus? Então Moisés clamou ao Senhor: o que vou fazer com essas pessoas? Elas estão a ponto de me apedrejar. Elas não estavam fazendo uma pequena reclamação, não. Elas estavam furiosas. Mas elas vão me matar. O povo está enfurecido. Eles já me condenaram. O que está acontecendo aqui? A palavra diz que houve uma grande contenda, mas lá em hebraico é mais. Eles estavam andando pelo deserto, não é? E chegaram num lugar onde não havia água. Essa é uma metáfora da vida, né? A vida é cheia de lugares assim, desertos, sem água. E eles pensaram: nós só estamos tentando ser bons, só estávamos seguindo Deus, só estávamos sendo fiéis, e agora nós vamos morrer, e agora está tudo dando errado. Agora eles acharam: nós somos pessoas boas, nós não somos como os egípcios, não somos como os outros povos, nós somos gente do bem. E eles não veem qualquer saída. É uma metáfora para a vida, não é? Você tenta ser bom, todo mundo tenta, todo mundo diz que está tentando o tempo todo ser bom, apesar do mundo ser como é. Eu disse que Putin não foi lá no negócio, mas Putin, pergunta ele se ele está tentando ser mal. Ele está tentando ser bom, é porque as pessoas da OTAN que não entendem ele. As pessoas da OTAN dizem: não, Putin não entende a gente, não é possível, você que ele não podia viver em paz? É assim. Todo mundo está tentando ser moral, decente, mas agora a gente se encontra num beco sem saída. Você é aniquilado, na sua vida particular acontece a mesma coisa, você se vê num beco sem saída, aniquilado, as suas esperanças, seus sonhos, e às vezes a sua própria vida chega num momento como esse, do deserto de Refidim, e a questão que vai para cima é: como Deus pôde deixar isso acontecer? A questão para nós é: como Deus deixou isso acontecer com meu filho? Por que isso está acontecendo? Eu não consigo entender. Por quê? Por que Deus não impediu? É isso, esse é o problema de Deus. O problema é que Deus não está por perto para cuidar de mim como Ele devia cuidar. Então você olha, como eles olharam, eles não tinham acesso a Deus, assim, sabe? Eles tinham acesso a Moisés, que era um representante de Deus no olhar deles. E a palavra contenda é fraca, porque a tradução do hebraico fala sobre uma ação judicial, uma contenda nesse nível, no nível judicial. Eles estavam cobrando Moisés por traição, eles queriam apedrejar Moisés, matá-lo. Eles estão dizendo: você nos traiu, você nos tirou do Egito, você nos trouxe por essa terra, você nos trouxe até aqui onde nós estamos, nesse beco sem saída, para morrer. E nós estamos indo para nos tornar comida de chacal. Mas antes de nós nos tornarmos comida de chacal, você vai ser o aperitivo para os chacais, Moisés. Nós vamos matar você antes, porque tu matou todo mundo. Tu matou todos nós, nos trazendo aqui. Em outras palavras, sua incompetência, sua estupidez, levou a gente para esse caos. Ouvir você e ouvir Deus nos trouxe aqui. Se nós estivéssemos dirigindo as coisas seriam muito melhores, porque nós somos bons. Moisés então diz: olha, por que vocês brigam comigo? Vocês estão colocando Deus à prova, essa é a maneira que as coisas vão. Muitos de nós, em vários momentos, muitos de vocês estão na mesma situação. Você fica muito zangado com o Moisés em tua vida. Não é o Moisés, aquele Moisés ali, sabe? Mas é a pessoa que está ao seu alcance, na frustração,
está ao alcance da sua raiva, não é? Por trás da sua indignação sempre está o fato de que Deus não te protegeu. Eu lembro que esses dias alguém disse assim para mim: aquele hospital matou a minha mãe. Eu falei assim: mas tua mãe não morreu do coração? Não, morreu. Então, o hospital não matou sua mãe, tua mãe morreu do coração. Não, mas se eles tivessem feito direito, eu acho que eles não fizeram o procedimento adequado. Mas você entende de procedimento? Ela não fez o procedimento no centro cirúrgico? Fez. Você entende disso? Não. Você estava lá? Não. Então, como é que você diz que o hospital matou a sua mãe? As pessoas morrem no hospital, porque a gente leva as pessoas morrendo para o hospital. Essa coisa de que o hospital é uma matadora, a gente fala isso, né? Se tu levasse todo mundo que está morrendo, sei lá, para a praia, as pessoas morreram na praia. Mas a gente cismou de levar todo mundo que está morrendo para o hospital. Eles morrem lá. Mas você podia dizer também que no hospital é onde nasceu todos nós, praticamente. Mas você não lembra disso. Que nasce mais gente no hospital do que morre. Mas a pessoa queria que o hospital fosse culpado, porque ele não está aceitando o fato de que sua mãe morreu. No fato, o hospital, de fato, é só o Moisés daquela pessoa. Ela não consegue entender como Deus deixou a mãe dela morrer, ela ficou sem a mãe, ela tem que culpar alguém, ela não pode ir diretamente a Deus. Mas ela tem que dizer que alguma coisa está errada, que aquilo não podia estar acontecendo, que aquilo não é justo, que ela não podia ficar sem a mãe. É óbvio que às vezes há erros, mas a maioria das vezes a causa não é essa. O problema é que cristãos, como o mundo, eles estão sempre esperando que tudo vai dar certo. Só que é totalmente contraditório para nós. A Bíblia diz o tempo inteiro, Tiago diz para nós: esperem sofrimentos. Pedro diz: não fiquem surpresos com os sofrimentos. Paulo diz: a nossa leve e momentânea tribulação. Jesus diz: no mundo tereis aflições. Mas quando a aflição vem, a gente acha assim: sofrimento? Como pode? Que coisa mais surpreendente. Todo mundo sabe, todos nós somos avisados. Na verdade, até quem não é avisado no mundo, se for um pouquinho esperto, sabe que nesse mundo é um mundo de dor e sofrimento. Cedo ou tarde você é alcançado. Todo mundo sabe que Paulo disse: com ele padecemos, para que também com ele sejamos. Então, nós vivemos na cultura que se você sofre, você pensa que alguém tem que ser processado. Você, às vezes tem, mas você entende o seguinte: o problema é que não é esse. O problema é que a nossa cultura pensa isso, porque a gente sempre acha que o sofrimento é um intruso. Alguma coisa deu errado, alguma coisa está errado se eu estou sofrendo. Alguém é culpado. Alguém tem que ser responsabilizado. Essa foi a grande contenda. Eles estavam com raiva da situação, eles não podiam aceitar a situação que eles estavam vivendo. Eles não podem, essa reclamação é com Deus. Porque é óbvio que aquilo que aconteceu, aquelas coisas, Deus não estava vendo. Deus não podia impedir. O que eles estavam dizendo é o seguinte: eu não gosto do jeito que Deus dirige as coisas. Porque Deus permitiu, e a pessoa está dizendo a mesma coisa, que minha mãe morresse. Isso não estava nos meus planos, isso não podia estar acontecendo. Isso é inaceitável, alguém tem que ser responsabilizado. Não tem água? Moisés tem que morrer. Moisés é o responsável por não ter água. Na verdade, é óbvio que eles estavam reclamando de Deus. É isso. Mas Moisés era quem eles tinham a mão. Por isso que Moisés disse: por que vocês estão fazendo isso? Porque vocês estão tentando Deus com as murmurações de vocês. Então, há uma contenda judicial, há um processo contra Deus no coração de todos os homens. Todos os homens acham que Deus é culpado. É inacreditável. Ele diz que a mente natural é inimizade contra Deus. Nós banimos Deus da vida. Nós, por exemplo, interpretamos o estado laico como estado ateu, um estado anti-Deus. Mas quando tudo dá errado, nós pensamos: como é que Deus pode deixar essas coisas acontecerem? Então, todos nós temos um processo, um homem natural, né? Um homem não regenerado, um processo natural contra Deus no coração. E mesmo os regenerados têm que perceber que existem elementos e sementes
e de inimizade, que devem ser mortificadas todo o tempo. A murmuração é isso. Qual é a resposta de Deus para eles? Onde está a questão? O Senhor respondeu a Moisés: caminhe na frente dessas pessoas e leve com você alguns dos anciãos de Israel, e tome a sua mão a vara com que feriste o rio. Se você olhar assim com cuidado o texto, né, leve com você alguns anciãos de Israel, e tome a sua mão a vara com que feriste o rio. O cajado de Moisés não era uma bengala de um velho, sabe? A vara de Moisés não era bengala porque ele era velho, tinha que andar com alguma coisa. Era a vara na qual Deus puniu o Egito. Deus nos deu, em algumas pragas, uma visão do seu juízo sobre o mundo, como Ele vai fazer um dia, manifestando a sua glória diante de um mundo arrogante. Então essa é a vara. Quando Moisés feriu o Nilo com essa vara, as águas se transformaram em sangue. Vieram as pragas, é o juízo. A vara era o símbolo do juízo de Deus. Moisés usou continuamente essa vara como aquilo que tocava com o juízo as coisas boas que Deus tinha dado àquela nação e àquelas pessoas. E naquele tempo, a vara de uma autoridade era isso, ela mostrava a autoridade civil, militar, de um reino. Então, no mundo antigo, era assim que o infrator era punido, não é? E a pessoa, os reis, os governadores, tinham cetros, tinham uma vara na mão. Era o símbolo do seu poder de julgamento, do seu juízo. Por exemplo, Esther, quando entrou diante de Assuero, se Assuero estendesse o cetro para ela, ela vivia. Se ele não estendesse, ela morria. É isso, é a vara do juízo. Os governadores romanos, eles usavam uma haste que era feita com várias varas amarradas assim, e era o símbolo de ser um governador romano. Às vezes na ponta tinha um pequeno machado, e o nome dessa vara em latim era fascis. É daí que vem a nossa expressão fascismo. Não é? É um símbolo assim de autoridade absoluta, de poder. E aquela vara de Moisés era, não de Moisés, era a vara da autoridade de Deus, era a vara do julgamento de Deus. Então é óbvio que ia haver um julgamento e uma execução. E sempre que havia julgamentos em Israel, os anciãos eram chamados, eram as autoridades do povo. Como você vai ver no caso de Acã, por exemplo. Não é? Então há vários anciãos, é o processo judicial. E no Antigo Testamento, o criminoso sempre tinha que comparecer ante os anciãos e ante o símbolo da autoridade que Deus deu aos governantes para ser julgados e punidos. Havia punições de morte, havia todas as punições adequadas. Agora aqui está a coisa estranha. Quem vai ser julgado não é Moisés, porque ele que vai estar com a vara. Apesar das pessoas estarem com raiva dele, e está sendo cobrado, não é ele vai estar com a vara, vai chamar os anciãos e vai levar a vara. Não é Moisés. Quem vai ser julgado? Os filhos de Israel, eles mereciam. Não é? Alguém pode dizer, bem, o que eles fizeram de errado? Não tinha água, eles estavam falando que não tinha água, eles acharam que Moisés era culpado. Aquele povo tinha visto os atos poderosos de Deus. Deus não devia nada a Israel. Deus disse assim, eu escolhi Israel por quê? Porque eles eram mais numerosos? Não foi. Porque eles eram melhores? Não, porque eles eram piores. Eles não eram melhores. Eles não mereciam nada a não ser meu juízo. Eu escolhi Israel porque eu escolhi. Por causa do meu nome. Por graça. Eu não devo nada. Deus não deve nada a Israel. Eles deviam tudo a Deus. Os atos poderosos, através da bravura de quem Deus levantou, livrou eles do maior império do mundo naqueles dias.
Além de fazer as coisas que Deus faz o tempo todo com todos nós, coração bater, de divisão celular, manter os átomos juntos, eles deviam tudo a Deus. Agora estão dizendo aqui, eu não gosto do jeito que Deus dirige as coisas. Por que Deus está permitindo essas coisas acontecerem? Como aquela pessoa está dizendo para mim, o hospital matou, não aceito. Você não aceita. Você só está escolhendo um Moisés para descarregar a sua fúria por não aceitar o fato de que sua mãe morreu. Porque você acha que Deus devia ter deixado ela viver mais. Então nós queremos as coisas nas nossas mãos, nós queremos derrubar Deus do seu trono. É por isso que a desculpa, a ideia, por exemplo, de um governo laico foi criada por cristãos. Por exemplo, os fundadores da América do Norte, do país, tinham sofrido terrivelmente na Inglaterra. Eles queriam um Estado que fosse separado da igreja, não para que o Estado fosse anti-Deus, mas para que ninguém sofresse como eles sofreram e para que o Estado não se intrometesse naquilo que a igreja devia ser. Porque na Inglaterra eles se tornaram puritanos, porque o Estado e a rainha determinavam o que ia ser pregado, como ia ser pregado, como o culto ia ser, como não ia ser, quem ia ficar, quem não ia ficar. Isso é inaceitável, porque o governo não reina sobre a igreja. Deus é o governo do mundo. Ele institui o governo, institui a igreja. E também ninguém devia, por crer ou não crer, sofrer qualquer punição. Porque não é assim que o Evangelho se propaga. Então, quando eles criaram uma nação assim, a ideia não era que essa ação é contra Deus ou anti-Deus. É laico para isso, para que houvesse essa separação. Mas eram as mesmas pessoas que queriam fazer daquele lugar um país que mais honrasse a Deus do que o país, por exemplo, que eles viviam antes. Mas nós não queremos derrubar Deus. Quando nós falamos em Estado laico, nós queremos falar, nós não queremos as ideias de Deus na nossa vida, nem na nossa vida mental, nossos sentimentos, na nossa vida sexual. Nós não queremos a opinião de Deus. É isso. Nós queremos o trono, nós não queremos saber o que Deus pensa. Então eles estão dizendo, por que Deus não está sendo bom para nós? Nós não entendemos. Por que Deus não está sendo bom e não dá água para a gente? Nós somos pessoas maravilhosas. Então, ao invés de eles estarem dizendo, olha, Deus é totalmente misericordioso. Ou dizer igual Jeremias, a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Não, eles estão pensando ao contrário, como os livros que começaram a sair. Nós não gostamos das maneiras com que Deus executa as nossas vidas. Nós não gostamos como Deus decide quantos anos nós vamos ter, as doenças que vamos ter, quando vamos morrer. Não gostamos. Todos os problemas que nós entramos, de alguma maneira, nós achamos que Deus devia nos livrar daquilo, porque nós mesmo a maior parte dos cristãos que dizem, não, Deus é sobre nós, Ele não nos deve nada, sempre estão fazendo, por que Deus está deixando isso acontecer? Então Hebreus 3, 7, 18 diz, assim como diz o Espírito Santo hoje, se vocês ouvirem a minha voz, não endureçais o vosso coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. Isso é a história que nós estávamos lendo, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira que jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, incrédulo, que se afaste de Deus. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês fique endurecido pelo engano do pecado. Sabe esse engano que diz que o homem, apesar de tudo que o mal do coração do homem ele é bom, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato, se é que de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos desde o princípio. Por quê? Porque quando Deus começa algo, Deus termina. Essa é a prova de que Deus está fazendo algo em nós. Por isso, é que se disse hoje, ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Então,
Eles são culpados. Mas eles são culpados de traição. Eles são culpados de terem um coração e uma mente que é inimiga de Deus, dos caminhos de Deus, apesar de toda a maldade, todo o juízo que o homem merecia, que Israel merecia. Eles deviam estar no banco dos réus, eles deviam ser julgados. Mas quem está sendo julgado naquele dia lá? É Deus. Olha o versículo 6. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Todo lugar na Bíblia, nos tempos antigos, não é? Quem está diante de quem é o inferior. É assim, você ia diante do rei, o rei não vinha diante de você, isso não existe. Então é por isso que você vai sempre ouvir: o servo está diante do mestre, o fraco está diante do poderoso, o homem condenado está perante o juiz. Não é o juiz que está perante o homem condenado, é o homem condenado que está perante o juiz, é quem está sendo julgado que está perante o tribunal. É assim. Então em nenhum lugar na Bíblia diz que Deus está diante de ninguém. Todas as pessoas estão diante de Deus. Ele diz: ande diante de mim em santidade e ser perfeito. O que é impiedade? É a não percepção de que nós estamos diante de Deus. As pessoas estão diante dele, e Deus nunca está diante de ninguém. Então ele sempre diz isso: ande diante de mim, tenha consciência de que você vive diante de mim. Mas aqui, quando alguém era trazido em julgamento, eles foram orientados a comparecer perante o Senhor e os anciãos de Israel. Mas aqui é o único lugar onde a Bíblia diz: eu vou estar diante de vocês, na rocha. Levem eles lá, leve os anciãos, leve a vara. Esse é um processo judicial. Eu vou estar, por isso que eu digo que esse é um dos trechos mais incríveis da Bíblia. Eu vou estar diante de vocês na rocha, traga a vara e bata na rocha, onde eu vou estar. Eis que eu estarei ali, diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha com a vara do juízo. É a execução. Deus está sob julgamento. É o delírio final da humanidade. Deus entra no lugar de fraqueza, Deus entra no lugar de condenação. Deus é o problema, não é o homem. Os seres humanos são criaturas complexas, não é? Há ainda muito da graça comum operando no homem. E por que Deus não se retirou totalmente? Porque Ele tem um propósito. Há ainda muitas ações que não são boas do ponto de vista de Deus em geral, mas há muitas ações boas e muitas coisas boas que ainda acontecem no mundo, do ponto de vista humano. Família, filhos, vida, prazeres. E há uma escuridão sobre tudo. Nós pegamos essas coisas boas que Deus ainda dá e fingimos que isso é a nossa bondade. E fingimos que todos os horrores não tem nada a ver conosco. Então, esses dias, há poucos dias atrás, eu estava no cinema com a minha família, com Cláudia, com Mateus e Tomás. E estava vendo um filme bobo, assim, sabe? Os Vingadores, a Era de Ultron, não é isso? É esse o nome? É isso. Então, um filme de super-herói. Mas então eu estava lá vendo o filme e comecei a achar interessante a ideia por trás, assim, sabe? A história é mais ou menos a seguinte: o Capitão América, né, com outros super-heróis assim, improváveis, se unem para lutar contra um vilão. O vilão é um tal de Ultron. Ele foi criado, ele é um robô. Ele, na verdade, se torna um robô, um ciborgue, sei lá, depois, né? Mas Tony Starker, é isso o nome? Stark, tem uns especialistas aí. Tony Stark, acho que ele é Homem de Ferro, né? E o Hulk, como é que é o nome do Hulk? Quando eu era criança era Bruce Banner, mas acho que não é mais. É esse? Então, Bruce Banner. Eles criam uma inteligência artificial. Porque eles acham, por exemplo, o Stark, ele acha que ele protege assim, a humanidade das ameaças.
Ele é o Homem de Ferro, ele tem uma armadura, e ele controla vários outros robôs que ele criou. Só que ele acha o seguinte: a gente vai morrer, o mundo vai ficar desprotegido, vai chegar uma hora que a gente não vai ser mais capaz de proteger o mundo. Então vamos criar uma inteligência artificial, um software assim, inteligente, que controle um monte de robôs, que quando nós não estivermos mais aqui para proteger o mundo das ameaças, essa inteligência controle e proteja a Terra quando nós não pudermos mais, porque nós não podemos. Então eles criaram o Ultron, essa inteligência artificial. Só que esse troço era inteligente mesmo. E esse troço foi vendo tudo, ele tem acesso a todas as informações, a internet, todos os acontecimentos e noticiários. E essa inteligência artificial, Ultron, chegou a uma conclusão: a única ameaça à Terra é o ser humano. A única coisa ruim no mundo é o homem. Ultron era esperto, mais bíblico do que a maioria dos cristãos. Então Ultron pensa assim: se esse planeta tem que ser protegido, eu vou ter que matar todo mundo. Ao contrário daquelas pessoas que ficaram perguntando, um foi botando a culpa no outro, sabe? Desde Eva até o Auschwitz, até todo mundo dizendo: Deus, a mulher que tu me deste, Auschwitz, por que tu deixou isso acontecer? Ultron, ele tem uma visão, ele tem uma visão tudo hipócrita, tudo mentiroso. A Terra, Tony Stark, ele acha que a Terra corre perigo porque vai vir uma ameaça de outro planeta. Mas a Terra só corre um perigo por causa dos homens que estão nela. A única coisa ruim que eu vejo no mundo, e o único perigo desse mundo ser destruído é por causa do homem. Então eu vou destruir tudo. É óbvio que há um defeito em Ultron, porque ele, na verdade, é uma criação humana, e ele tem os defeitos do homem. Ele acha que ele é bom. Ele acha que ele é o início de uma nova coisa boa. Ele é como aquelas pessoas que, quando olharam lá, aquelas pessoas más, falaram: eu sou bom, aquelas pessoas ali são mais, elas são subhumanas. Ultron, de alguma maneira, apesar de ter o diagnóstico certo, ele se colocou à parte. Sabe? Se colocou à parte. Porque todos nós temos algo de Jonas, assim, de Ultron. Ultron, ele pensa: olha, como Deus fez o dilúvio, destruiu tudo, então eu vou fazer isso, vou destruir a humanidade toda, porque esse é o único jeito de proteger a Terra. É óbvio que os Vingadores, eles vão lutar contra Ultron, como se fosse, ele é o vilão. E Ultron, de fato, é um vilão, porque ele conhece apenas uma ideia, em que tira você mesmo de parte do problema. E você vê no caráter dele muitos defeitos. Ele é a criação de um homem, ele tem o DNA humano, sabe? Então ele acha que todo mundo é mal, menos ele. Se o mundo ficar só com ele, o mundo vai ficar bom. Não, na verdade o que aconteceu é que um bicho entrou no meu olho. Veio voando. Agora, por que Deus deixou isso acontecer? Eu me pergunto. Então, ele acha que ele é a solução. Sabe quando nós pensamos? Por que a cruz é um escândalo? Porque todo mundo tem uma teoria para o mal do mundo, e a teoria de todo mundo para o mal do mundo não inclui ele. E todo mundo pensa: Deus tinha que fazer alguma coisa, Deus tinha que fazer algo, Deus tinha que pegar a maldade no mundo e destruir. Mas ele está pensando que não vai ser destruído. A cruz é um escândalo, porque Deus diz: você não pode ser o Ultron. Nem o Ultron podia. Eu vou ter que ir, porque nada aí pode começar algo bom e novo. Se eu destruir o mal do mundo, eu vou destruir todo mundo. Porque o mal são vocês. Então, como a cruz diz, todos são culpados, de tal maneira que Deus vai ter que descer. Então é um escândalo porque todo mundo achava que tinha culpados no mundo, mas sempre se excluía. Então, todos nós, como Ultron, temos um complexo de Jonas. Todos nós achamos que a graça é maravilhosa para nós, mas todos nós achamos que o outro é mau e merece a justiça só. Não é que ele não merece, ele merece, mas nós achamos que nós não. Jonas fala o quê quando ele era livrado da baleia?
da baleia, do peixe. Oh Deus, obrigado pela tua misericórdia infinita, capítulo 3, né? Maravilhoso, tu és maravilhoso, tu ouve a oração, tu é um Deus que se compadece. Aí Deus diz, eu me compadeci dos ninivitas. O quê? Eles são ruins, eles têm que morrer. Você vê, esse é o complexo. O Ultron era como Jonas. Nós sempre achamos que nós precisamos da graça de Deus, da misericórdia, mas que as outras pessoas, justiça. Nós não devemos pensar que elas merecem misericórdia de nós devemos pensar que todos nós merecemos a justiça. E a misericórdia, então, é algo espantoso. Mas nós pensamos, e o Ultron pensa isso. Esse é o problema dele, esse é o erro dele. O diagnóstico dele é muito melhor do que o dos Vingadores. Os Vingadores, eles lutam lá, acabam destruindo o Ultron. Mas quando acaba o filme, o que está acontecendo? Eles estão se preparando para continuar a luta. Por quê? O problema é óbvio que não foi resolvido. É óbvio que o problema é o homem mesmo. E eles estão esperando que vai começar de tudo de novo. Vilões, maldades, lutas sem fim. Porque essa é a tentativa do homem consertar o problema que é ele mesmo. Mas Deus se deleita também em mostrar a sua graça. Só por isso que essa história continua. Como apresenta em Efésios 1, 4, 6. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Deus vai manifestar a glória da sua justiça, mas também quer manifestar a glória da sua graça. O Ultron não entendia nada disso. Então ele está certo em ter visto que os Vingadores não puderam ver. Olha, se é um problema e se é um risco para o mundo, o risco é o homem. Então eu vou destruir todo mundo. Mas ele se colocou a mente de Ultron com DNA humano, colocou ele fora do problema, não viu os sintomas de orgulho, justiça própria. Então nós normalmente amamos a graça para nós e amamos justiça para os inimigos, ou as pessoas que nós falamos que eram mais, que não eram nós. Na verdade, a gente acha que merece graça, o que destrói a ideia, né? Então, a grande drama que você viu nesse texto, o grande drama do mundo, é um orgulho sem fim da humanidade, que é, na verdade, a raiz de todos os outros pecados. Todos os outros pecados nascem no orgulho, e conversão, crer em Deus, é chegar num lugar oposto. O que é a vida eterna que Deus dá em Cristo? Jesus diz, a água que eu lhe der, João 4,14, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Ele diz, eu sou o pão da vida, e você deve se alimentar de mim. Ou seja, você tem que encontrar sustento, e alimentação e satisfação em mim. Então, o que é crer de maneira bíblica? O que é a fé salvadora? Todos os homens estão na mais profunda incredulidade, porque acreditam que algo que não é Deus pode satisfazer e sustentar. Essa é a essência da incredulidade. E a incredulidade no seu nível mais alto é o orgulho que faz a gente achar que o problema do mundo, mesmo quando você está diante de Auschwitz, é outras pessoas, que basicamente nós somos bons, então nós temos que dizer que aquelas pessoas são sub-humanas, sem perceber todas as sementes e que todas as coisas nascem no mesmo coração do homem, como Jesus disse, adultérios, assassinatos, ódio, tudo nasce no coração. Não tem nada que entre no homem e contamine ele, tudo sai do homem, todas as fontes poluentes. Foi isso que o Ultron viu, não é? Então a incredulidade na verdade, é você se afastar de Deus como fonte de satisfação da sua vida. E o orgulho é aquilo que da onde gera todos os outros pecados, porque o orgulho é o lugar mais alto, é se afastar de Deus como satisfação final e fazer de você mesmo a satisfação final. E é isso que faz você dizer que não é culpado. É isso que faz você precisar dizer que Deus é culpado. Se você não quiser desumanizar os homens, dizer, os homens são bons. Lá no fundo eles são bons. Então por que Deus está deixando tudo isso acontecer?
Os homens não são culpados. A cobiça por exemplo, quando você cobiça, a Bíblia diz que é um afastamento de Deus para encontrar satisfação em outra coisa. Você sabe que aquilo te afasta de Deus, mas você acha que aquilo vai te dar mais satisfação. O pecado da impaciência é você se afastar de Deus e encontrar satisfação no seu próprio caminho. O tempo que Deus está fazendo isso é muito lento, eu não consigo. O pecado da impaciência é porque você não se satisfaz em Deus, você acha que você faria melhor. A luxúria, por exemplo, é você se afastar de Deus para encontrar satisfação no sexo, não no sexo como ele fez. Você diz, a satisfação no sexo para mim é tão importante, que é muito mais importante do que tu. E para ter ela, se eu perder a ti, não faz diferença para mim. Eu não posso. E a amargura? É se afastar de Deus para encontrar satisfação na retaliação a outra pessoa, mesmo que isso me afaste de Deus. Então, todas essas coisas são forma de incredulidade. Eu não acredito que Deus vai me dar uma satisfação maior do que eu retalhar aquela pessoa. Então, eu retalho porque eu sinto satisfação nisso, e a satisfação de não retalhar, eu não sinto satisfação de Deus que compense isso. Assim são todos os pecados. A incredulidade sempre está por baixo dessa inimizade final contra Deus, e o orgulho é o lugar mais alto. Lá no povo de Israel, na sociedade moderna. E nossa vida está cercada de algo, se você foi chamado por Deus, que é uma batalha essencialmente contra o orgulho, que se manifesta de todas essas formas, que é aquilo que se levanta contra Deus. O orgulho é que faz essas pessoas chegarem a essa conclusão, é que vai levar esse julgamento mais estranho de todos os julgamentos que a gente vê nesse texto. Então, por exemplo, em 1 Coríntios 4:7, Paulo diz assim, porque quem te fez diferente? E quem tens tu que não tenhas recebido? E se você recebeu, por que você te gloria? Por que te glorias? Como se não tivesse recebido isso como um dom. O que é vários textos da Bíblia, sempre que opõe o orgulho a alguma coisa, ele opõe o orgulho à verdadeira fé a Deus. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, vocês aí estão tendo problemas porque vocês estão colocando as habilidades que um tem contra as habilidades que outro tem, vocês estão comparando essas habilidades e estão se orgulhando. Eu sei falar melhor, eu sei fazer isso melhor, aquele sabe fazer melhor. Vocês estão se orgulhando nisso. Agora, se vocês percebessem que todas essas habilidades são coisas que Deus deu, vocês não estariam se gloriando. É a incredulidade de vocês acham que isso é de vocês mesmos. Então isso joga vocês um contra os outros. Se você realmente saboreasse todas as habilidades como algo que é dado por Deus, tanto para você quanto para outros, então só Deus receberia a glória. Então ele vai dizer para essas pessoas naquela igreja, se alguém tiver que se gloriar, glorie-se no Senhor, não em suas habilidades. Assim, você vai vencer essa batalha contra o orgulho em você descansar e se gloriar em todas as coisas vistas como dádiva que Deus dá a você e a outras pessoas. Por exemplo, Tiago 4, 6 e 8 diz, antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus. O que ele está dizendo com isso? Ele está falando sobre o orgulho aqui. Ele diz, o oposto do orgulho é se submeter a Deus. E se o oposto do orgulho é se aproximar de Deus. Assim, o orgulho, ele é independente. Ele está dizendo como o povo de Israel, como o mundo, como a nossa sociedade, como olha, nós não gostamos do jeito que Deus faz as coisas. Nós não concordamos com a decisão de Deus de que minha mãe ia morrer. O orgulho quer ser independente, ele quer ter um governo autônomo. Inevitavelmente, todos os homens fora de Cristo estão em guerra com Deus. E é por isso que as pessoas não gostam de ouvir o ensinamento de Deus. E é por isso que elas querem ficar mais longe de Deus possível. É por isso que muitas pessoas vão a cultos em igrejas locais, e quando a sua vida particular é confrontada, elas não gostam, porque elas estão pensando na sua autonomia. Quem é Deus para decidir como eu tenho que viver a minha vida? Eu estava gostando muito do que estava sendo dito, enquanto não tocou naquilo que eu decidi como vai ser a minha vida, a respeito disso, daquilo, de como eu gasto meu tempo, de como eu gasto meu dinheiro, de como eu vivo assim, de como eu vivo assim. Deus não pode se meter nisso, eu fico irritado.
Então, alguns absorvem coisas que ele acha que não é muito importante na vida dele. Se for, ele não absorve, ele vai continuar vivendo como se não tivesse ouvido aquilo. Ou então ele vai embora e nunca mais volta para ouvir. Porque ele não quer ouvir uma coisa que o contrarie ele. É sobre isso que Tiago está dizendo. Deus resiste ao soberbo. E o jeito de vencer isso, o combate, é você se deliciar com a determinação final de Deus das coisas. É você se deliciar com o fato de que Deus decidiu o dia que minha mãe morre, que eu morro. Quando vai julgar o mundo, como Ele vai usar a sua graça. Ele é soberano. Quando você se delicia com isso, você se humilha. Você se achega a Deus. O coração não está em inimizade. Você tem comunhão íntima. Tiago 4, 13, 16 diz: eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar de vocês dizerem isso, vocês deviam dizer: se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo. Então, ele mostra que a incredulidade, não é, do orgulho humano, que faz a gente pensar que a gente pode fazer planos. Ou então você pode até usar a expressão se Deus quiser. Se Deus quiser, quando eu digo isso, quando o Tiago está dizendo isso, é o seguinte: se Deus quiser, amanhã eu vou estar com a minha família. Se Deus quiser, amanhã eu vou fazer. Se Ele não quiser, eu vou ficar feliz, porque Ele não quis. Mas se você falar assim, se Deus quiser, daqui a um mês eu vou fazer essa viagem, aí dá tudo errado e você não pode fazer viagem, você fica, então você, na verdade, você não, Deus não quis, você não gostou. Tiago diz: olha, quem é você? Qual a única maneira de você vencer esse orgulho? Enquanto você acreditar que você tem direitos e que Deus não tem direito soberano sobre a sua vida, seu tempo, você vai ficar como aquelas pessoas no deserto. Você vai botar Deus no tribunal. Você vai combater. A única maneira de combater esse orgulho é você se alegrar na soberania de Deus. É dizer, se Deus quiser, e se Ele não quiser, será maravilhoso. Porque Ele não quis. Porque Ele é totalmente sábio. Porque Ele não quiser. Isso que Paulo disse: se Deus, se tu quiseres, tira o espinho. Não, não quero. Então vou me gloriar no espinho. Você vê, ele não agiu: se Deus quiser, tu podes tirar. Aí Deus diz: não, eu posso, mas não quero. Então estou aborrecido. Não, ele diz: então eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Deus tem esse direito. Certamente Ele tem um propósito. Vai cuidar do meu caráter, da minha paciência, do meu orgulho, Paulo diz. Vai cuidar. É maravilhoso, é o cuidado dele. Alguém certa vez disse para mim assim: mas e se eu não for orgulhoso igual o Paulo? Por favor, Paulo apanhou na rua, ele foi apedrejado, ele foi esbofeteado na rua. Você, se alguém fala uma coisa para você, fica irritado. Se Paulo, que apanhou, foi apedrejado, de cidade em cidade apanhava, era colocado nu na praça para ganhar chicotada, se ele precisava ser mantido humilde por Deus, que dirá nós? Se ele diz, graças a Deus, se isso vai lidar com orgulho em mim, como nós podemos dizer o oposto? Tem gente que, se alguém passar e não falar, o cara não dorme de noite, como se tivesse sido a maior ofensa do mundo. Imagina se essa pessoa é despida, colocada ali na praça do Jardim da Luz e chicoteada na frente do bairro inteiro. E ali achar que é o fim da humilhação. Mas Paulo podia passar por isso. Ele podia, depois disso, adorar a Deus amarrado com correntes, na prisão. E mesmo assim ele disse: não, sabe, nós somos uma espécie de gente caída ainda, que Deus leva a gente para o céu, que é um lugar santo, como Ele fez comigo, e é bem capaz de eu me orgulhar disso. Ou seja, é bem capaz dessa coisa mais maravilhosa de todas, fazer de mim um homem orgulhoso. O ser humano é tão assim que, se Deus levar a gente no céu antes da glorificação, a gente, em vez de, a gente fica peca, entende? A gente fica orgulhoso. Paulo diz: então Deus fez isso, é maravilhoso. Eu tenho que acabar, né? 1 Pedro 5,
5,7 diz: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Entende? Olha, Ele cuida, Ele tem esse direito. A sua ansiedade é a incredulidade, é a manifestação do orgulho contra como Deus está dirigindo as coisas. A Bíblia vai encher disso. Por exemplo, Jeremias 13, de 15 a 16: escutai e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória a Deus, ou seja, não se orgulhando, não ficando soberbo. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos. Ou seja, ele está dizendo, não sejam orgulhosos, dê glória a Deus. Deus não recebe glória de ninguém, a glória de Deus não pode aumentar. O que ele está dizendo é como, por exemplo, em Romanos 4,20, Abraão cresceu forte em sua fé, dando glória a Deus. Ou seja, quando um homem, a verdadeira fé, dá glória a Deus, porque ela está dizendo que Deus é gloriosamente confiável, gloriosamente bom, para se proteger. Deus falou para Jó assim: tu vais me culpar para se inocentar, esse é o caminho. Você vai dizer que eu sou culpado para você ser inocente. A fé gosta de mostrar a glória da graça de Deus, a glória da força de Deus, a glória da sabedoria de Deus. A fé procura maneiras de agir e maximizar a alegria em tudo que Deus é. Essa é a verdadeira fé. Jeremias diz assim, Jeremias 9, 23 e 24, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, e faço justiça, e faço juízo na terra, porque dessas coisas me agrado. Ou seja, ele está dizendo, olha, é comum você querer se gloriar e ficar orgulhoso pelas suas ideias, suas soluções. Você acha, a minha vida é por quê? Porque eu usei minha cabeça direito, porque eu tive ideias inteligentes, é por isso que eu venci no jogo da vida. Ele está dizendo, não se glorie o sábio na sua sabedoria, faça aquilo que Paulo falou lá em Coríntios, o que você tem que você não recebeu. O forte não se glorie na sua força, por causa das suas capacidades, por exemplo, por causa do seu corpo. Sabe, nós podemos trabalhar nosso corpo, a gente vive numa época assim, sabe, um corpo bem trabalhado, torneado, que pode correr rápido, pode ir mais longe, carregar mais peso, ser mais belo, enfim. Ele está dizendo, não se glorie. Os ricos, não se gloriem no seu dinheiro, sabe, não fique achando, não se glorie achando, olha, por causa do carro que você dirige, a casa que você mora, não pense, não deixe crescer uma coisa que acha que você realmente merece alguma glória, ou em comparação com outros, você de alguma coisa, fez alguma coisa que você mereça de alguma forma isso. Se você quer se gloriar, glorie-se no Senhor. Sabe, se você quer se gloriar no seu intelecto, então Deus deu meu intelecto, Deus faz funcionar meus neurônios, Deus me dá vida. Quem se gloriar, glorie-se no Senhor, se você se sentir tentado a se gloriar na sua beleza, se glorie no Senhor, é assim. E pelo homem não ser assim, a execução foi contra Deus. Deus entrou no lugar da fraqueza, da condenação. Ele disse, Moisés, eu vou estar na rocha, eu vou estar diante de você, eu vou estar em julgamento, você vai trazer os anciãos, e você vai bater com a vara do juízo na rocha. Isso é incrível, porque todas as vezes, isso é a coisa mais incrível que Moisés participou. Todas as vezes que Moisés chegou diante de Deus, era cheio de respeito, como na sarça ardente. Deus disse, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Ou como quando Moisés disse, eu quero ver a tua glória, Deus, eu tenho que tapar, porque você não pode ver a minha glória, porque homem nenhum pode ver a minha glória e viver. É assim, mas dessa vez Deus diz, eu vou estar na rocha, e você vai bater na rocha com a vara do juízo. Ou seja, Deus está perto, e sempre que está perto, você deve tratá-lo com o máximo de respeito. Mas agora ele está dizendo o seguinte, eu vou estar na rocha,
Eu que vou estar diante de vocês. Eu sou o culpado. Vocês vão bater. Mas vai bater em mim com a vara do juízo. Moisés se espantou. Isso é incrível, não é? Como pode ser isso? Nós sabemos melhor do que Moisés. 1 Coríntios 10, de 1 a 4, Paulo diz: quem era a rocha? Ele diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. O que está acontecendo? Moisés foi condenado, não é? Por sua vida. E Deus fica no lugar de Moisés. O povo deve ser condenado, porque eles são culpados de traição. Não viviam para a glória de Deus. Não se gloriavam na soberania de Deus. Achavam que mereciam coisas, achavam que eram bons. Então Deus vai permanecer no lugar deles. Deus sobre a rocha. Deus no banco dos réus. Deus é o réu. Ele está sobre a rocha. E ele é executado. Ele diz: fira a rocha com a vara. Como o malfeitor seria, o culpado seria ferido. Você vê, queridos, o que aconteceu naquele dia era só um prenúncio. Um dia veio alguém sobre a rocha, sobre a cruz, e que disse: meu Deus, a mesma vara que derramou o sangue do Egito sobre as águas do Nilo, derrame agora o sangue, o meu sangue. A mesma vara que transformou o Nilo todo em sangue, transforme tudo em mim em sangue. Por quê? Porque nós colocamos Deus no banco dos réus. Nós colocamos Deus na rocha, não é? Mas aquele era o nosso lugar. Uma das coisas mais surpreendentes sobre a peça que eu falei, escrita pelo pastor luterano, o sinal de Jonas, em 9 cenas, em que todo mundo é julgado, cada alemão era chamado, e cada alemão diz: não, a culpada eu só estava cumprindo ordens. E foi assim até que Deus é o culpado. Por que ele permitiu? Ele é o único culpado. Isso é estúpido. Você não vê Deus ter permitido isso acontecer. Ninguém é culpado, nenhum ser humano. Nós não queremos olhar as nossas vidas, não queremos olhar nossos corações. A Bíblia diz que é do coração do homem que está os adultérios, da lascívia do homem, que é a raiva que produz assassinato. Mesmo quando ela não se transforma em assassinato, ela é assassinato diante de Deus, que o ódio é assassinato, que a cobiça, quando eu digo, essa pessoa podia morrer, essa pessoa podia sumir da minha vida, não queria mais ver essa pessoa, eu matei ela no meu coração. Jesus diz: é isso, o coração do homem, tudo de ruim sai do coração, mas nós não queremos olhar para os nossos próprios corações. Todos nós somos bons, o ser humano é bom, lá no fundo o ser humano é bom. Então alguém tem que ser culpado. Não queremos dizer que o mal desse mundo e o sofrimento do campo de extermínio é nossa culpa. Então a culpa é de Deus. Essa é a base da psicologia humanista. Ninguém é culpado. A culpa vai pulando. É óbvio, é um princípio ateísta. Nós não queremos fazer isso, por isso nós temos que colocar Deus no banco dos réus. Porque nós não podemos estar lá. Nenhum de nós é culpado de verdade. Se alguém tivesse que morrer numa cruz no mundo, tinha que morrer a Deus. Porque Ele é culpado. Não nós. O que é fascinante na peça sobre Jonas é que o final diz: vocês estão certos, Deus é culpado, não somos nós. Então eles dizem: então vamos condená-lo à morte. Vamos fazer isso. Então eles dizem: então vamos fazer ele se tornar humano. Então vamos. Deixa ele se tornar uma pessoa sem teto. Vamos fazer. Vamos fazer de Deus um andarilho sobre a terra. Vamos deixar ele perceber e sentir o que é perder um filho. Vamos deixá-lo morrer, e quando ele estiver morrendo, vamos ridicularizá-lo, ridicularizar a sua desgraça. E no final da peça é dito: espere um minuto,
Isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Você diz que Deus não fez algo sobre o sofrimento no mundo? Deus fez o que nenhum outra religião, por exemplo, sequer arranha na superfície. Aliás, diz que nosso Deus tem feito algo sobre o sofrimento, e que fará, e de que Ele não pode ver o mal. Você tem dúvida de que Deus vai punir o mal? Quando Ele viu o mal sobre o seu filho, Ele puniu. Essa é a garantia de que Ele vai punir. É impossível Ele não punir. Se fosse possível Ele não punir o mal, de alguma forma que fosse, por causa de algum sentimento, aquele era o lugar para Ele não punir o mal sobre o seu filho, o mal que Ele não cometeu. Ele veio para o fundo da questão, Ele mergulhou na imundície do nosso mundo, do mundo dos nossos corações. Ele não, veio dar uma olhada. Ele se tornou um homem, ele ficou sobre a rocha. Ele fez isso por causa da nossa arrogância, da nossa autopiedade. Deus realmente vem e diz: a única maneira que eu podia salvar esse mundo e fazer justiça, vocês odeiam essa calamidade que é o mundo de vocês, mas a única maneira de eu acabar com tudo isso é acabar com todos vocês. Mas para mostrar a minha graça, a única maneira de algum de vocês não ser destruído pela minha ira é eu sofrer a ira no lugar de vocês. Vocês de fato merecem toda a ira e julgamento, mas eu quero mostrar nas eras vindouras a glória da minha graça. Então eu vou ter que receber a vara do juízo. Então, se você ler os relatos das testemunhas oculares e dos soldados, eles disseram o quê? Nós atiramos naquelas pessoas. Por quê? Porque quando você vê o mal assim, você sabe, o mal tem que ser julgado. Só que a gente acha que a gente nunca é o mal que deve ser julgado. Mas é verdade, o mal tem que ser julgado, ele vai ser julgado. O mal do mundo, o pecado do mundo, só pode ser feito uma coisa a respeito dele, ser julgado. Mas não por desumanizar os outros seres humanos, para dizer que nós não estamos debaixo desse juízo. Deus tem lidado com o sofrimento e o mal através do julgamento, sim. Mas, para mostrar a sua graça, Ele se colocou na frente do julgamento daqueles que Ele há de redimir. Para que haja entre nós, seres humanos, um grupo de homens que seja resgatado da maldade infinita de nossos corações, que haja um remanescente. Então não tenha dúvida de que Ele vai fazer agora. Nunca pergunte, Deus não vai fazer nada a respeito disso. Ele vai, Ele tem feito já, não é? O salário do pecado é a morte. Como eu disse, estão quase todos mortos dessa história que eu contei no início. Mas isso não é nada perto do juízo de Deus, de fato. Aqui a última coisa: quando a rocha foi ferida, da rocha saiu água, e aquelas pessoas foram alimentadas. Se você olhar para Jesus na rocha, na cruz, sobre a vara de Deus, do juízo de Deus, da culpa que é sua, a Bíblia diz: disso sai água. Esse é o símbolo, sai água que te alimenta no meio do deserto. Você pode viver no mundo de dor e sofrimento como ele é, por causa do coração do homem. Ele permite que você saiba lidar com o deserto. Deus está dizendo: quando eu fui ferido pela culpa de vocês, de mim saiu a única possibilidade de alguém viver nesse deserto. Da rocha que foi ferida pela vara do juízo, que devia cair sobre vocês, mas que eu me coloquei sobre a rocha, saiu água para sustentar vocês. É a única maneira de alguém ser sustentado no deserto, que é um mundo sem Deus, até que o resgate final chegue. Observe que Deus não tomou os israelitas do deserto, Ele deu a eles provisão no deserto.
Ele não nos tira do mundo. E o que ele diz é que se vocês olharem para mim, se vocês olharem como a vara do Pai caiu sobre mim, se o coração de vocês de fato enxergar a culpa infinita de vocês, que foi castigada em mim, então de mim saem rios de águas. Eu me torno pão que sustenta vocês no meio do deserto. Vocês podem ter aflições, vocês nunca vão perguntar, Deus não vai fazer nada a respeito. Vocês sabem que Ele vai fazer, porque Ele fez já em mim. E quem não estiver em mim, não está seguro da ira dEle. E se Ele já castigou em mim, quando viu o pecado em mim, pense em como Ele vai fazer no resto do mundo. Não haverá nenhum mal que não será julgado. Não haverá nenhum mal que não será punido. Não perguntem, em vez de perguntar se Deus não vai fazer justiça, peçam por misericórdia, porque Ele vai fazer. E vocês não têm nenhum direito à misericórdia dEle. A visão da rocha sendo atingida. Queridos, se você enxergar a rocha sendo atingida, dela sai água que é um manancial que te sustenta no deserto da vida. Nunca mais você vai perguntar por quê. Você nunca mais, se está em Cristo, pensa, olha, morreu, sofri, olha, é porque a vara de Deus que estava destinada a mim caiu sobre o seu filho, feriu a rocha. A única coisa que sai dessa rocha para mim é sustento em todas as aflições. Quando você vê a rocha sendo atingida agora, você sabe, Deus é justo, nenhum mal ficará impune, porque o meu mal Ele puniu no seu filho. É impossível Ele não punir o mal. Agora, aquelas pessoas que se acham boas, que a culpa é do outro e do outro do outro, elas um dia vão estar sobre o juízo de Deus final. Elas vão aprender que Deus pune o mal, e o que o mal é o que o homem é. E que se o homem não estiver na rocha que foi ferida, então ele vai ser ferido. Mas se ele vê a rocha sendo ferida, então ele é alguém. Ele é alguém que pode viver nesse deserto 40 anos, 50, 60, até ir para casa. Ele é capaz de viver se alimentando daquilo que sai da rocha, do pão que desce do céu. Ele nunca mais vai lutar com as ideias de injustiça, do porquês. Ele vai ficar sempre espantado como Deus se colocou no lugar daquelas pessoas lá e disse, eu vou estar diante de vocês, é a única vez que eu vou estar diante dos homens. E esse é o símbolo aqui no deserto do que eu vou fazer lá na frente. Vou estar diante dos homens, eu vou ser ferido. Vocês dizem, se eu não me importo com o mal, eu me importo. Eu vou fazer justiça e destruir o mal. Mas a única maneira de eu não destruir o mal, destruindo todos, e colocando todos no juízo final e eterno, é eu mesmo sofrer o mal daqueles que eu vou libertar. Então olhe para isso, Jesus Cristo sofreu, Ele entrou em sofrimento, Ele é a rocha que foi ferida. E se você viu isso, viver para Ele nesse mundo vai custar alguma coisa a nós, mas nada comparado ao que custou a Ele. E você vai ter água da rocha diariamente para vencer o mundo. E você nunca vai acordar amanhã, abrir o jornal e pensar, quanta injustiça no mundo, os homens inocentes sofrendo. Você sabe que você e nem os homens são inocentes. E você também nunca vai abrir o jornal e dizer assim, será que esse mal não vai ser punido? Você sabe que vai. Se você viu a vara de Deus caindo sobre o filho dele, você sabe, Deus vai punir o mal. Ele puniu o seu filho. É impossível Ele não punir o mal. Ou Ele vai punir o mal na cruz de quem Ele colocou em Cristo, ou vai punir. Ninguém vai escapar. Deus não pode ver o mal. A ideia de que Deus não vai fazer nada é uma loucura. É a loucura da arrogância final do homem. Ele foi atingido. Ele disse, eu vou me colocar na rocha. E quando vocês me ferirem, eu estou sob julgamento pela culpa de vocês. Mas de mim vai sair água. É a única maneira. Quem me vê sendo tocado pela vara do juízo, o sangue fluindo como essa vara fez fluir no rio Nilo,
vai ter um coração para ver que eu odeio o mal, que eu puno o mal, que eu sou um Deus gracioso, o que o outro não pôde ver, que eu vou guardar um remanescente, que para isso eu mesmo vou me colocar na rocha sob o julgamento de vocês, a maldade de vocês, o juízo que vocês mereciam. Por isso esse é um dos textos mais incríveis da Bíblia, porque é o único texto em que Deus diz: eu vou estar diante de vocês, e vocês vão bater com a vara na rocha onde eu estou, e de mim, da vara que prenuncia o meu filho, vai sair água, e aquele que bebe do meu filho nunca mais tem sede, não há mais ira sobre ele. Então, quando aquelas pessoas começaram a perguntar: então vamos transformar Deus num homem, vamos fazer isso, que ele é o culpado, o final incrível da peça é: isso já aconteceu, isso não já aconteceu? Nós já não condenamos Deus, já não matamos Ele, já não debochamos, já não fizemos, quando Ele se colocou na rocha diante de nós, nós não derramamos nossa maldade, e Ele não estava lá recebendo a culpa de quem Ele vai redimir, e Ele não vai voltar com um cetro de ferro para julgar o mundo. Então cristãos podem andar no deserto, podem enfrentar um mundo de dor, e nunca estão confusos, nunca estão confusos. Deus é justo e misericordioso, e esse texto é maravilhoso em nos mostrar isso, a verdade sobre nós, a verdade sobre o mundo, a verdade sobre Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar.